muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta quarta-feira, dia 8 de abril. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. E hoje nós vamos conversar sobre compulsão à ocupação. É isso. Você se considera uma pessoa produtiva ou apenas uma pessoa ocupada? Na sociedade de hoje, estar sempre atarefado virou quase um símbolo de sucesso. Quem não tem tempo parece mais importante, mais necessário, mais valorizado. Mas viver nessa rotina acelerada tem um preço. Cada vez mais, pessoas adoecendo física e emocionalmente por não conseguirem desacelerar. Ansiedade, estresse, esgotamento e até doenças cardiovasculares. Isso pode estar ligado a esse comportamento, de compulsão por ocupação. E a pergunta que fica é: será que essa necessidade de estar sempre ocupado é produtividade ou uma forma de fuga? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Estúdio Câmara ao vivo, agora 8h04. Eu quero convidar você para participar conosco também. O WhatsApp está na tela. Nossa produção, apostos para receber a sua mensagem, pergunta ou então uma experiência, Como é que tem sido a sua vida? Corrida demais? Você tem compulsão por ocupação? O que seria isso, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Já apresento o nosso convidado para você e tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito produtivo e informativo. Estamos aguardando a sua participação. Vamos com a informação? A Câmara Municipal de Campinas realiza hoje a 19ª reunião ordinária com uma pauta movimentada e debates importantes. Na primeira parte da sessão, por iniciativa do presidente da Casa e vereador Luiz Rossini, será discutida a importância do Dia Mundial do Sistema Braille, celebrado em 8 de abril. O encontro contará com a participação de Benedito João Bertola, do Centro Cultural Luiz Braille, reforçando o debate sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Entre os destaques da ordem do dia, que é a reunião ordinária, será a votação em primeiro turno do projeto que autoriza a prorrogação dos contratos do transporte público coletivo por até 3 anos, medida que busca garantir continuidade do serviço até a conclusão de uma nova licitação. A pauta inclui ainda projetos de regularização de tributos, mudanças no transporte coletivo, além de concessão de homenagens e títulos. A sessão acontece a partir das 6 da tarde, a partir das 6 da tarde no plenário da Câmara. Você é convidado especial, tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo YouTube da TV Câmara Campinas. Participe. Previsão do tempo para hoje: como fica esta quarta-feira, meio de semana? Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia. Mínima 20, máxima 28, lembrando que as chuvas são chuvas assim, em alguns pontos, Então pode ser que chova aqui, não chova aí, mas à noite a previsão é de que teremos chuva em toda a cidade de Campinas. Um ótimo dia para você e agora vamos ao nosso tema central e a apresentação do nosso convidado. Bom, compulsão à ocupação. A ideia de que estar ocupado, super ocupado, significa ter valor. Isso ganhou força nas últimas décadas, mas especialistas fazem um alerta importante. Existe uma diferença grande entre estar ocupado e ser produtivo. Enquanto a ocupação está ligada à quantidade de tarefas, a produtividade tem relação com o resultado, com o propósito e com o equilíbrio. E em muitos casos, essa rotina cheia funciona como um mecanismo emocional, uma forma de evitar o silêncio, o vazio e até questões internas que não foram resolvidas. Então, para a gente entender melhor esse comportamento, a gente recebe mais uma vez aqui no Estúdio Câmara, com muita satisfação, nosso professor e psicólogo, Alexandre Campos. Seja muito bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, Rúbia. Muito bom estar aqui com vocês novamente para discutir de temas importantes, Muito bem, a gente precisa falar sobre isso, professor, porque a gente vive em uma rotina muito acelerada, quase automática, E muitas vezes estar ocupado virou sinônimo de sucesso. Esse comportamento é natural? Quando que a gente começa a entender que a gente passou a valorizar mais a agenda cheia do que o bem-estar? Respondendo aí a primeira pergunta sua, esse comportamento não é natural,
porque todo esse aparato eletrônico e midiático que nos cerca, normalmente nos trazem situações de você estar mais ligado nessa situação, né? Ou seja, estou lá com o meu celular, estou com a minha agenda eletrônica ou física, buscando muitas vezes situações que é do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Uhum. Mas muitas vezes, como você havia até comentado na chamada, pode ser um processo de fuga. Eu entro meio que no automático, né? E aí começa a disparar outras situações. Muito bem. Agora, existe uma relação entre essa necessidade constante de estar ocupado e, então, a realidade, emocional, né, da Uhum. pessoa. Isso pode estar ligado à busca de validação, de Sim, reconhecimento, né. sim. Qual que o que que desperta na gente, estar sempre ocupado e ter essa compulsão, por ocupação? Claro, pode ser um vazio, pode ser uma fuga, mas também pode ser uma necessidade de reconhecimento, não é? Sim. A sociedade nossa hoje cobra muito isso. Você vê em várias gerações, o pessoal está sempre com um cronograma meio que lotado. E quando eu falo disso, não é necessariamente só na parte eletrônica. Parece que ele encheu a agenda de tantas atividades, né, e ele esquece de olhar um pouco para ele. Uhum. E aí, assim, talvez se ele conseguir dormir mais ou menos, ainda que às vezes é difícil, porque como ele ficou o dia inteiro ligado em um monte de coisa, na hora de ele fazer um relaxamento, de dormir, fica mais difícil. E ele vai notar isso, infelizmente, muitas vezes quando acontece algum problema de saúde ou relacionamento, né. É impressionante, a gente percebe que quanto mais o dia é corrido, mais a gente tem dificuldade de dormir, e isso é real, é público e notório. Analisa aí, a sua correria do dia a dia, né. Quando você termina as suas atividades, mas você está lá, o seu corpo para, mas o cérebro ele continua Sim. funcionando, e esse funcionamento do cérebro excessivo, ele também faz com que o corpo físico fique cansado, não é, professor? Perfeito. Tanto é que, você trabalha aí com vários tipos de terapias que quando trabalham a ideia é olhar para como você está dormindo, Uhum. e a busca é 1 hora antes de você se deitar, 2 horas antes, você já começar a sumir de telas Sim. e tentar pegar alguma coisa, evitar a ficar com muita leitura pesada. Você não vai ler, um noticiário, um jornal, uma revista que está trazendo uma situação de conflito, por exemplo, de guerra, que agora virou moda, Uhum. infelizmente, né. O ideal seria você começar a se preparar mesmo que para dormir e descansar, para desligar o cérebro, ajudar, né, Uhum. a você a estar relaxado. É o ideal, né, mas é algo desafiador nos dias de hoje. De professor para psicólogo, né, agora Uhum, vamos lá, nós temos aqui, 2 em 1, é o professor e é o psicólogo, né. Agora então, na questão na visão clínica, uhum. o que que você tem acompanhado, o que que você tem visto sobre essa questão da compulsão aí por atividades, né, compulsão por estar trabalhando. Isso é Uhum. real, é verídico, chega muito para você? Sim, muito. Eu trabalho, em muitos casos com pessoas, por exemplo, que estão na área de concursos, concurseiros, Uhum, né, e aonde o foco deveria ser direcionado para uma atividade de estudo, né, mas muitas vezes ele não consegue, por quê? Primeiro que é uma rotina que não é tão fácil. sim. Então eu sempre digo, o concurseiro ele já tem um trabalho, é o de estudar, todo dia, 8 horas, 6 horas, e no meio disso, às vezes, tem muitos desvios. Por quê? Um ponto que a gente nota é a busca por prazer imediato do ser humano, no Uhum. geral, né. Então, prazer imediato me faz entrar numa rede, ler alguma coisa, fazer uma outra Verdade. atividade,
eu quero prazer agora. Uhum. Prazer a longo prazo, ele tem um custo muito complicado, onde entra a frustração. E aí começa todo um ciclo, né? A frustração, a gente não está tão preparado para a frustração. Voltando, né, lá no passado, onde o pessoal dormia com as galinhas, que o pessoal dizia, Sim, né? aham. Lógico que você tinha frustração, mas você não tinha muito outras coisas para você ficar buscando para fazer. Verdade. O sol se, eh, Se põe, se põe, já é hora de já é dormir. hora de dormir. Aham, Hoje não, eu crio um ambiente, se eu quiser, eu fico 24 horas. Por exatamente. quê? Buscando esse prazer imediato ou barra fuga. Então, e quando a gente volta para a fuga, a gente vai lá no vazio, né. E aí quando a pessoa usa esse excesso de tarefas como forma de evitar esse vazio interno, o que que acontece, no ponto de vista psicológico? A questão do vazio é uma incógnita, porque assim, a gente sempre, se a gente parar para analisar, nós estamos sempre procurando preencher algo. Então, Uhum. a gente tem um vazio, todo mundo tem, um vazio que vai seguir a gente para a vida toda, é isso mais ou menos? Então, em teoria sim, mas é que hoje em dia, como você cria todos esses modelos para fugir desse vazio, Uhum. porque uma coisa é você ter a solidão Tá, e outra coisa é você ter a solitude, perfeito. né? Que no fundo, quando você está nesse processo de solitude, você está olhando para dentro de você Uhum. e revendo situações que você não fez tão bem, tentando conversar com você, tentando abaixar as cobranças. Então, quando você fala de cobrança, às vezes a pessoa não quer ouvir Essa palavra já soa essa estranho, situação de né? cobrança. Então, deixa eu Aham. pegar aqui, deixa eu jogar alguma coisa, deixa eu ir para minha Sim. atividade. Você vê isso, inclusive, com crianças, né? Que os pais, às vezes, programam toda uma situação que ele não tem tempo nem de descansar. Uhum. Fuga, vamos lá, o vazio é algo que a gente está tentando preencher o tempo todo, né, que Uhum, tem dentro da gente e que a gente pode preencher esse vazio, aliás, tentar preencher esse vazio com um uhum, excesso de ocupação. uhum. E a fuga? Qual é a diferença da fuga e do vazio que temos? Na verdade, o processo de fuga, né, ele entra quase num processo de medo para você se reconhecer, né, porque às vezes você fala: "Nossa, eu estou nessa situação, eu sou essa pessoa", né, Uhum. e às vezes é um ponto interessante, porque você se dá por conta que você não está indo numa situação tão boa na vida, com, relacionamentos, no trabalho, você está com uma agenda lotada. Sim, Mas, exato. no fundo, você não está olhando para você. Então, se você consegue, perceber isso, é um processo de você começar a buscar ajuda, né, Uhum. não pode ser sim, um psicólogo, às vezes em alguma situação, até com o psiquiatra, porque às vezes você precisa de um remédio para desacelerar mesmo, Uhum. né, porque você já criou uma rotina de não parar. Exatamente. Criar uma rotina de não parar. Olha só essa fala, né, do professor, do nosso psicólogo, Alexandre, explicando para a gente: "A sua rotina em casa, você para? Quando você para? Que hora você para? Você respira?". O negócio está tão tenso que às vezes a gente nem lembra que a gente respira, não é mesmo? Sim, E a gente nem respira direito também, né, a gente só sobrevive. Quanto sobrevive. tempo faz que você não para respirar? Nesses momentos, assim, de agitação intensa, né, e dessa compulsão por ocupação, a importância de respirar. Esse negócio de contar até 10, de respirar profundo, né, por um determinado tempo, que não precisa ser aquele tempão, não, você fica Uhum. lá 5 minutos, faz um exercício de respiração, realmente funciona, o nosso cérebro realmente ele entende de forma diferente e a gente consegue fazer um equilíbrio? É um ponto bem interessante. Sim, funciona, principalmente quando você trabalha com alguns tipos de respiração, que um deles que é bem conhecido aí, que é a respiração abdominal, né, que é quando Uhum, você usa o abdômen, né, o ato de você pôr a mão na barriga e
forçar respirando por ele, ele te acalma, Olha aí. oxigena o cérebro. É uma respiração muito utilizada pelas crianças, os recém-nascidos, e Uhum. pelos idosos. E você consegue, ter um momento de calma. Então, por exemplo, para música, eu tenho um professor de trompete, o professor Leopoldo Artuso, ele trabalha muito com respiração, Uhum. justamente para nos acalmar, para você começar a fazer uma rotina. Mas veja, isso no dia a dia, eu posso estar fazendo isso dentro do elevador, né. Exato, é verdade. A gente precisa é lembrar, né, de fazer, coisa que quem tem essa rotina ou a compulsão, né, por estar produzindo, não vai lembrar, que você está pensando em produzir, em performar, e você quer estar ocupado. E a gente precisa, às vezes, tirar um tempinho, né, para respirar, para de repente contemplar coisa que Sim, é delicado, o pessoal fala: "Nossa, mas eu vou contemplar?". A contemplação também traz uma sensação de bem-estar e um autoequilíbrio muito bom, principalmente o verde e o azul, que é algo magnífico. Eu gostaria que o professor explicasse para a gente sobre isso. Às vezes você está no trânsito e daí você para lá no sinal, tem um azul do céu maravilhoso e as árvores estão todas verdes, mas você está lá desesperado: "O que que eu vou fazer daqui a pouco? Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali". Sinal, né, às vezes está movimentado, não vai ter como você passar, você vai ter que esperar. Seria um momento interessante para você contemplar por um minuto que seja. A contemplação também traz um equilíbrio, professor? sim. Se não me falha a memória, existe um livro de achados de Leonardo da Vinci, onde ele falava de contemplatione, Uhum, que era um dos atos que ele fazia quando ele ia fazer um processo criativo. olha aí. Então, você falou de cores, né, isso ajuda muito, mas o ambiente onde você está é que vai também te ajudar, porque às vezes você está no trânsito, Uhum. numa situação de perigo, Estresse, né? Aham. aí fica Não tem difícil, como porque você fica contemplar. hipervigilante, Aham. né. Mas às vezes você está no trânsito, num lugar que você acha que é Mais calmo, tranquilo. Aham. você fecha os vidros, né, e pode utilizar isso como um momento de Uhum. contemplação. Exatamente. Agora, de repente, você pode tirar um final de semana. O que você vai fazer no final de semana? "Ah, vou trabalhar". Ô, gente, espera aí, É. alto lá, né. É bom trabalhar, é importante trabalhar. A gente, sustento. O sustento vem do nosso trabalho. Então, é natural, todos temos que trabalhar. Agora, a gente também precisa de quebrar, né, essa rotina, porque essa rotina corrida pode estar afetando a sua saúde mental. E, de repente, você parar aí, pelo menos de 15 em 15 dias, faz um esforço, né? Se olha com autocompaixão, para um pouquinho, vai para a montanha, né? Vai Sim, contemplar, vai fazer uma caminhada lá em Joaquim Egídio. Ah, não tem boa. tempo, vou gastar dinheiro. Vai nada, não vai gastar dinheiro, É. não. Pega, vai lá para Joaquim Egídio, Sim, faz uma caminhada lá, tem tanta coisa boa lá para você olhar, para você ver, ou aqui em Campinas mesmo, vai lá no Bosque do Jequitibás, olha só, um sim, momento lindo de contemplação, sim. né, e de respiração também. Agora, como que a gente diferencia, professor, uma pessoa produtiva e uma pessoa sobrecarregada e presa nesse ciclo de ocupação? Vamos lá, eu estou produzindo, então eu sou produtivo. Você me vê como produtivo. Agora, você me vê também, de repente, como uma pessoa presa nesse ciclo desse processo de compulsão. Qual que é a Uhum. diferença? Como que vocês conseguem diferenciar isso? Na verdade, a gente, enquanto psicólogo, né, a gente tem um momento de entender o dia a dia do paciente, né, mas isso também está muito ligado aos pensamentos e comportamentos, Ah. né. Então, eu posso ter uma pessoa que tem pensamentos que a gente chama de intrusivos, Uhum. né, que são pensamentos, na verdade, você não bloqueia tanto o pensamento. O pensamento vem em você sobre alguma coisa que você julga que é ruim. E você cria uma forma de descarregar isso através de uma compulsão. Por exemplo, eu estou achando que eu fiz algo errado, eu vou para academia agora e Uhum. vou várias vezes na academia, né. Então, você começa a perceber que ele está muito sobrecarregado de atividades, mas ele está com pouca atividade para olhar para si. Ah, perfeito. Então ele
criou uma agenda. Uhum. Veja, para a empresa, de repente, ele pode ser até Maravilhoso. produtivo, Super. né? Eu crio lá um projeto com metas a atingir, tá Uhum. ok. O problema é quando ele leva isso para casa e começa a se perder, porque chega uma hora que não dá para você fazer tudo que você programou, Exato. né? Como a gente já tem caso aí, eu falo muito das crianças que às vezes o pai enche a agenda do filho de atividade, Uhum. pequenos ainda, e não tem tempo quase para o cara dormir e ficar sem fazer nada. A gente tem medo de ter esse ócio, É verdade. né? A gente tem medo de ficar sem fazer nada, né. Faz quanto tempo que você não fica sem fazer nada em casa? "Nossa, Rubem, mas como é que eu vou ficar sem É, fazer nada? é, Que isso?", é, né. "Nossa, meu tempo, não, não posso, eu tenho que estar sim, produzindo". Gente, isso, nós ficamos assim, mas a gente precisa aprender ou reaprender, né, a desacelerar. Agora, essa compulsão por ocupação, o professor muito bem trouxe aqui, que você está produzindo, você está ocupado, você tem compulsão por estar, né, executando uma tarefa, e aí a compulsão é tanta que você leva isso para casa. E aí? Essa compulsão vai afetar a família, os amigos, a sim. vida social. Como que uma pessoa que se vê nesse estágio da vida, né, na compulsão, por ocupação, ela quando que ela vai perceber que a família está sendo afetada e o risco que ela corre, né, verdadeiro de repente, entrar numa estafa familiar e até ter aí uma família, desestruturada ou destruída. Sim, Infelizmente, sim, né, porque as coisas vão acontecendo e se você não acende um alerta, se você não resolve o problema, ele tende a acentuar, né. sim. Olha, eu diria para você que é mais ou menos como você fosse fazer uma baliza sem os retrovisores. Nossa. Você Uhum, só olha para o espelhinho aqui. A uhum. chance de você, bater o carro é muito grande. Quem são esses retrovisores? São os amigos mais próximos, amigos de verdade, a família, quando a sua família está estruturada com você, né, Uhum. falando com você, né, às vezes até discutindo um pouco mais, de uma forma mais severa, e para ver se você acorda. Isso. E aí começam as consequências, como você falou. Pode vir uma separação, pode vir Uhum. uma crise não necessariamente nem financeira, e pode também você estar entrando numa situação de saúde, né. Tem muitas pessoas que às vezes infartam e não sabe o porquê. Mas quando Sim. você vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu com a vida da pessoa, ele não tinha tempo nem de tomar a água dele. Poxa vida, é verdade. E quando a gente fala em família, geralmente tem, né, a cobrança, né, da família, de repente pela ausência, ou então pela presença, mas não a Uhum. presença de verdade, Isso, só a presença isso, física. E a isso. pessoa que ela tem essa compulsão, né, de estar ocupado, ela não entende que ela está fazendo errado, entre aspas, ela não entende que ela precisa dar a atenção. Por quê? Que a pessoa ela não entende que essa situação precisa de um cuidado. Ela acha que está tudo bem. "Poxa, eu estou trabalhando, estou produzindo, estou entregando, estou", vamos lá, entre aspas aqui, gente, "pagando as contas, a família Isso. está belezinha, não falta Uhum. nada, eu estou trabalhando", você está reclamando do quê? Então, Rúbia, isso tem muito a ver com os nossos valores, né. Uhum. Então, muitas vezes, para aquela pessoa, o valor maior dele é ter a família, bem financeiramente. Uhum. Talvez ele veio até de uma criação, teve um ambiente que foi Sim, muito sofrido, ele falou: "Isso eu não quero". exato. Mas aí ele usa isso como desculpa, também como para ele se esconder um pouco atrás disso. A fuga aí, Então a né. mulher vem cobrar: "Não, mas você sabe o que que é? Eu tô fazendo isso por causa da situação das crianças, Uhum. quero dar um conforto melhor". Então sempre tem uma desculpa, é uma barreira que você cria para se defender aí. Poxa, e quando que a gente consegue entender que a gente precisa, de repente, de um tratamento, né, de uma terapia, para a gente adquirir um autoconhecimento, para a gente fazer uma autorregulação e, de repente, para a gente voltar a viver de uma forma diferente, porque
essa compulsão, ela vai acabar afetando, né, a nossa saúde mental e o nosso corpo físico e os nossos relacionamentos também. Então, quando é que a gente vira a chave? Como que a gente faz para perceber que realmente a gente está com essa compulsão pela ocupação? Será que nós todos estamos assim? Olha, não gosto de generalizar, mas uma grande parte da sociedade está assim. Uhum. E essa percepção é difícil, porque às vezes o meio que você tá também tá assim. Então, por Exatamente. exemplo, às vezes você vai num restaurante, tá a família inteira reunida, cada um com o seu Uhum. smartphone. É é até gozado, como que um, nesse meio vai falar: "Pô, Vai nós falar com estamos errados", quem? não vai, Vai fazer não o dá, quê? né. Né? Então, isso tem a ver nesse momento, por isso que é interessante você ter diferentes repertórios aí, no sentido de ter amigos diferentes, de áreas diferentes, com Uhum. pensamentos políticos diferentes, Hum. outros que, sei lá, gosta de ir no teatro ou no cinema, ou assistir uma série, mas que você consegue andar por esses cenários Aham. e entender: "Puxa, olha, o cara fez um negócio simples e deu certo. Nossa, Sim. o pessoal me chamou a atenção que de alguma coisa, que eles estão certo". Uhum. Acho que talvez a palavra certa é humildade, tá. Para você Sério? se dar por conta Hã. de: "Pô, eu acho que eu preciso rever os meus valores aí". Mas, infelizmente, nesse caso, muitas vezes é em cima de um susto aí que ele leva. Susto esse que pode vir representando um problema de saúde, né. Sim. Então você pode ter aí, doenças, cardiovasculares, que são uma das maiores aí que acontecem, né. E as outras situações que você vai perdendo contato com outras pessoas, então uma Uhum, separação, uhum. Sim. né, e não adianta, a pessoa muitas vezes acha que: "Olha, eu já falei várias vezes, tal", mas o ser humano normalmente não vai entender tanto através dessa fala. Às vezes você tem que tentar mudar o ambiente para ver: "Olha, eu já marquei um lugar para a gente ir esse final de semana, vamos lá Uhum. para um clube", sei lá, né. Isso. Então você não deu muito tempo dele falar não, Aham. e leva e vai percebendo que vai mudando. É, a gente precisa, nós precisamos. Agora 8h31, deixa o professor tomar um pouquinho de água aqui, coitado, só ele está falando, mas é que a gente está aprendendo, e eu quero falar com você que está em casa, como é que tem sido a sua rotina, né? A sua rotina está excessiva demais, está afetando a sua saúde mental, o seu relacionamento? Conta pra gente, né, porque nós vamos conversar com você, o professor está com a gente, então aproveita esse momento para você tirar as suas dúvidas, de repente entender, virar a chave que você pode fazer uma terapia, por exemplo, né, para poder a terapia serve para quê, gente? É para a gente aprender a lidar com as situações do nosso dia a dia, né. É importante a gente não ir para terapia quando está explodindo tudo, não. É importante a gente ir para terapia quando a gente precisa do autoconhecimento, quando a gente entende que isso vai fazer bem, e você vai aprender a lidar com essas situações e ter o reconhecimento, né, nesse caso aqui que a gente está falando hoje, que é a compulsão, né, por estar ocupado. Então, queria saber de você, a produção está me avisando aqui, a gente já tem algumas perguntas, produção? Pode colocar na tela se a gente tiver, e daí a gente já segue com as perguntas e depois continuamos conversando com o professor, porque esse assunto é um assunto que se deixar a gente fica falando aqui um Hum. tempão, porque a maioria das pessoas estão assim, e a gente precisa aprender a melhor forma de viver nesse mundo tão corrido, né, já tudo tão rápido, na velocidade da luz e a gente não desacelera, bem delicado, então estamos aprendendo. Vamos lá, Bruna Almeida de Barão Geraldo. Olha só, professor, existe diferença entre ser produtivo e estar apenas ocupado o tempo todo? Como identificar quando a rotina deixou de ser saudável? Bom, Bruno, a gente está falando mais ou menos sobre isso aqui, mas o professor pode explicar para você novamente, porque tem uma grande diferença. Na verdade, você vai perceber que não é saudável, é muito em função do que está acontecendo no seu ambiente. Uhum, Então, de novo, se o seu ambiente, todo mundo está nessa situação frenética, é lógico que você não vai perceber. exato. Você vai perguntar, a pessoa meio que está competindo com você. Não, você
eu tenho mais isso, outras tarefas para fazer, né? Lista de afazeres e tal. O ideal para que a gente se perceba isso é tentar buscar outras referências. Uhum. E às vezes você vai encontrar essas referências com estranhos. Olha aí. Você vai lá num evento que você não conhece ninguém e começa a conversar ou começa a ouvir, Observar, né? observar, e você fala: "Puxa, eu deveria estar fazendo isso". Então, de repente, palestras, né, Uhum. de repente pegar alguma situação que esteja na própria rede, que você consiga, Sim. verificar isso, mas eu desafio muito para a ideia de sair um pouco da tecnologia Uhum. e ir, de repente, lá num encontro, um bate-papo, até se possível, né, porque muitas vezes a gente liga muito isso a estar num lugar onde tenha muita bebida, muita Exato. comida, muito exagero, quer dizer, você meio que não virou tanto a sua chave, Uhum. né. Então, de repente, você vai lá num final de semana, num evento, sei lá, artístico, aprender alguma coisa, Isso. né, que de repente diferente da sua área, onde você começa a perceber: "Nossa, como eu me perdi com isso, era uma coisa simples". São cobranças normais, né, mas Uhum. para ver como que você, está percebendo um outro ambiente. Exatamente. Esse outro ambiente que o professor traz é bem interessante, porque às vezes você vai em uma palestra. Quanto tempo faz que você não vai numa palestra, um workshop, alguma coisa Uhum, assim, né, que sai um pouquinho da sua linha de atuação. Aí ali você vê pessoas diferentes, você vê um ambiente diferente, o seu cérebro, ele vai ter que ter uma uhum, atenção específica, porque você não entende daquilo, então você vai aprender. É sim, um exercício também que você está fazendo, e é um momento de você relaxar, ter conhecimento, né, e de repente virar a chave, né, mudar o foco. É importante a gente desacelerar. Agora 8h35, pode colocar mais uma na tela pra gente, produção, por favor? Ah, estamos aprendendo a desacelerar, quem diria, hein, né? A gente aprender a ter um ócio criativo. Vamos lá. Fernanda Rocha, do Jardim Chapadão. A sociedade atual valoriza muito quem vive na correria. Isso pode influenciar diretamente a nossa saúde mental e gerar um comportamento compulsivo? Pois é, tem isso também. Ah, se você está sendo produtivo, ó, você é nota 10, você é o melhor. E aí? sim. Inclusive dependendo da fase do estágio que você está na vida, né. Exatamente. Então, porque isso é cobrado a todo momento. Tem que comprar casa, tem que comprar carro, tem que construir, tem que isso, tem que Então aquilo. Quem diz que tem que, né, então, professor? tem tudo isso, mais as exigências de uma empresa, de Aham. repente, para te cobrar certas situações que você sai do serviço, às vezes eu encontro com amigos e vejo que de diferentes gerações, a rotina está acelerada direto. Uhum. Então essa cobrança que ela comenta, da sociedade, tendem a nos modelar, infelizmente. A ideia é você perceber que tem essa cobrança e Uhum. começar a fazer um movimento contrário, né. Exatamente. É lógico que você não vai, de repente você precisa de repente não, você precisa do emprego para você se manter, Sobreviver, se né, manter, aham. mas você não vai sair, pedindo a conta, mas também você não vai para o outro extremo, acelerar a ponto de você ter um burnout, por exemplo, né. É, às vezes o menos é mais, Sim, né. sim. E essa questão é interessante, porque assim, ó, vamos lá, a sua agenda, como é que tá a sua agenda semanal? Segunda-feira, você olha a agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tudo certinho, né. Vamos colocar das 8 às 18, por exemplo. Isso. Aí, você vem alguém, a sua agenda já está preenchida. Vem alguém e fala assim: "Olha, tem um serviço extra aqui, você pode fazer?". Aí você olha a agenda: "Ah, mas está preenchido. Ah, não, mas se eu não almoçar, se eu esticar, se Isso, eu arrumar, eu isso. consigo fazer". Daí você vai lá: "Não, sim, posso sim". Sim. Aí, isso na segunda. Na terça, de novo: "Olha, aconteceu algo aqui, você pode vir resolver, assim". "Ai, não, não consigo". De repente, gente, é questão de segundos, isso acontece comigo também. Sim, E aí você encaixa, e aí quando você fecha o dia, você não conseguiu almoçar direito, você correu demais, você está sobrecarregado, seu cérebro está em curto-circuito, você não consegue dormir, mas no outro dia, se vier outra oportunidade, você sim, acrescenta na sim, sua agenda. Olha só que comportamento compulsivo. sim. E isso
essa situação que você falou vira quase que, para muitas pessoas, um desafio. É Nossa, verdade. consegui de novo. Então, E isso te induz a buscar esse comportamento para falar: venci. Mas é um preço caro isso, né? caríssimo. Então existem pessoas que os próprios estudos mostram que ele gosta de trabalhar com a lista, isso é interessante, é lógico, ele Uhum. vai lá ticando o que ele Sim. Não, fez. check. Consegui, Isso. consegui. Só que se ele não terminou o que era para fazer, ele começa a ficar frustrado. O Aham. que eu vou fazer para não Poxa. conseguir? Como não conseguir? Exato. E ele não se deu por conta que ele teve que fazer várias outras ações que nem estavam marcadas aqui Uhum. para terminar essa lista que ele julga que está incompleta. E aí começa um processo, às vezes, de culpa. Pô, sou incompetente. E lembrar, né, nós não somos os nossos pensamentos. Então, esse negócio, eu sou incompetente. Não, você não é, você está pensando isso. Isso não significa que você é, mas às vezes a gente entra nessa área de achar que somos os pensamentos. Olha só, né? Esse processo de acrescentar na sua agenda é algo de você com você mesmo, né? A gente Sim, tem que entender sim. que você está esperando validação de quem? Né? Será que Uhum, é a validação do outro ou é a uhum. sua própria validação? Quando você fecha o dia, se olha no espelho e fala: Poxa, eu venci. Mas Isso. daí você está quebrado, está Uhum. arrebentado, não consegue dormir, saúde mental está indo para o ralo. Até que ponto, né? Até que ponto vale toda essa compulsão? Só que quando a gente fala de compulsão, a gente precisa entender também que quando a gente chega nessa fase da compulsão, a gente precisa de orientação para sair dela, Uhum, né, uhum. professor? E a orientação que o professor deixa para as pessoas que estão nessa fase, que se sentem nesse momento, né, da vida, tem como reverter? Tem, tem. O interessante, né, é que as pessoas muitas vezes falam: olha, eu só vou procurar essa ajuda se realmente eu tiver numa situação extrema. É Uhum. complicado, né? Chegar ao Você extremo, né? chegar ao extremo. Então, Uhum. assim, sempre que você acha que é necessário, né, ter essa percepção, as coisas. E, de novo, você fazendo a baliza sua sem o retrovisor, tá tudo amassado o carro, né? É, Tem algo estranho. exato. Então, vá antes de você, enquanto você ainda consegue andar com o carro, né? É verdade, né. Então, aí você vai procurar um profissional da área da saúde, né? Uhum. O que a gente sempre recomenda, entrando em contato ou com um psicólogo e, de repente, uma necessidade também com o psiquiatra, né? Muitas vezes as pessoas ficam assustadas, não, mas o psiquiatra, Uhum. psicólogo, também tem um peso da sociedade de, Sim. muitas vezes eu atendo pessoas em empresas que você falar que você tem uma doença física, ok, mas se você Aham. falar de alguma coisa que perpassa por uma situação psicológica, não é bom não, então eles escondem. Olha isso. Ah, não vou falar que eu estava com ansiedade, não vou falar que estava com Uhum. isso daí não, porque pega mal lá na empresa. O preconceito ainda existe. Muito, Poxa muito. vida. E a gente precisa quebrar esse tabu, gente. Você imagina se todos nós pudéssemos estar com a nossa saúde mental em dia. Olha que mundo lindo, Sim. não é? Então, e está tudo interligado, é corpo e mente, não tem como fugir. Houve uma época em que isso não se falava muito, é um tabu muito grande. Teve também um sofrimento muito grande na Sim, sim, história, sim, né, sim. referente a essa questão de saúde mental. Mas que bom que hoje a gente pode conversar, a gente tem um programa ao vivo na TV para falar sobre Tem. isso. E aí a gente consegue quebrar, né, esse tabu, essa coisa de que saúde mental, "Ah, não, não vou falar sobre isso". Que bom falar, eu tenho psicólogo, que bom Uhum. falar, eu vou no psiquiatra, a minha saúde mental está em dia. Poxa Sim. vida, a gente precisa aprender a ter mais autocompaixão, mais amor por nós mesmos, né, e buscar ajuda quando necessário. E aí a gente permeia por outra situação, professor, que é assim, as pessoas podem pensar, né, às vezes a pessoa que está assistindo a gente fala assim: "Pois é, você está falando assim, mas você não sabe quanto custa um Uhum. atendimento com um psicólogo". E a gente sabe que você vai uma vez no psicólogo ou no psiquiatra, você vai precisar continuar as sessões Uhum. por tempo indeterminado até que ele te libere.
né? Te sim. dê alta. Mas é importante a gente salientar que existem faculdades, universidades Uhum. que têm esse apoio gratuito, né, É professor? verdade, é bem lembrado. As faculdades, universidades que têm curso de psicologia, Uhum, eles abrem um espaço para atendimento para a população, né, e não é cobrado nada. uhum. Então é um recurso interessante, onde você tem uma supervisão. Então, o aluno que está te atendendo, ele já está para se formar, mas tem um supervisor, um professor com Sim, muita experiência junto. exato. Então, esse é um primeiro momento que muitas vezes eu recomendo, né, porque a pessoa normalmente fala assim: "Puxa, mas eu é caro um Aham. psicólogo, tal". Vá nesse tipo de centro de suporte, Uhum. né, também cultive boas amizades, porque isso ajuda você estar conversando a respeito, né. Tente, se possível, conversar a respeito desses problemas num lugar que não seja tão tóxico, com bebida, tal, porque Uhum. uma coisa é você falar isso num É. ambiente que está cheio de outros estímulos que não te leva a entender o seu sofrimento. Uhum. Outra coisa é você estar batendo um papo com uma pessoa ou com os amigos sobre o problema, né. Exatamente. E é importante a gente falar da escutativa, né, porque você Uhum, tem que pensar bem e analisar com quem você vai desabafar. Porque você desabafar não significa uhum, que você está conversando uhum. e não significa que a pessoa está te ouvindo também da forma que você Isso. precisa, Uhum. né. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de: "Ah, eu vou fazer uma terapia com o ChatGPT, vou fazer uma É. terapia aí com o meu amigo", mas será que esse amigo está preparado para ouvir o que você quer Sim, falar? sim. Né, será que também que você não vai despertar um gatilho nesse seu amigo? É muito delicado, né? Sim. Lembrando, né, que com os amigos, você usando a inteligência artificial, eu prefiro muito mais os amigos, Aham, né, verdade. vai ter um limite. É, isso mesmo. Mesmo que o amigo seja psicólogo, já não funciona tão bem. Ele Uhum. tem que ter um psicólogo que seja fora Fora. do ciclo dele de amizade ali, Isso. para que não tenha nenhuma contaminação no sentido: "Ah, eu conheço ele desde pequeno, eu sei que é assim e tal", Uhum. não. É que tem que ser uma pessoa neutra, Aham. né, que trabalhe essa escuta, né, porque às vezes a gente fala: "Ah, mas tem uma técnica", eu diria para você assim: esquece um pouco a técnica e Uhum. deixa o psicólogo conversar com você, te Sim. ouvir, o psicólogo também trabalhando isso, né. Exatamente. É porque, o corpo ele fala, né, os olhos mostram, e quem Uhum, trabalha com saúde mental entende os nossos movimentos, o nosso tom de voz, né, o uhum, nosso uhum. corpo. E é importante sim, você estar, né, buscando esse tipo de atendimento, como a gente salientou aqui, se você procurar aí na internet você vai encontrar, instituições de ensino que oferecem atendimentos gratuitos, tá bom? Se você, caso de repente não tenha, né, a possibilidade de estar fazendo um atendimento particular, procure, porque assim, é fácil? Não é, é desafiador. A gente sabe como é que funciona o sistema, mas é importante e tem disponível. Então, se você acreditar que você pode, que você consegue e que você merece, aí você vai e busca, mas precisa estar em movimento, você precisa dar o primeiro passo. Um passo a gente dá aqui já, que é mostrar para você que existe um caminho e falar para você também que, de repente, o que você está vivendo é algo que eu vivo, que você vive, que nós vivemos, mas que a gente pode consertar e tá tudo bem, tá? Agora 8h47, antes de colocar mais uma pergunta na tela, me lembrei aqui, estou olhando no nosso roteiro, professor, esse negócio de valorização da produtividade, eu gostaria que a gente fizesse um paralelo com as redes sociais. Qual que é a sua avaliação? Essa questão de rotina cheia, agenda lotada, performance o tempo todo, esse ambiente digital, ele pode reforçar essa compulsão por ocupação que a gente está falando aqui hoje? Muito. Inclusive se você está na área e você vive disso. Então Uhum, você cria uma rede social onde a todo momento você está se validando, você está no evento X, Y, estou fazendo isso, 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 para mostrar para a rede, porque você vai ganhar o dinheiro com aquilo também, então você tem que produzir o tempo todo, né. né? E fora, mas no meio disso entra os seguidores que também gostam disso e vão.
criando as suas redes paralelas e falando, também estou Aham. fazendo isso, estou em evento tal, esse final de semana. Sim. O que eu não vejo ruim quando não é em excesso. Uhum. O problema, qual é o limite disso? Quando você passa de um ponto que você começa a adoecer. E tem casos assim. Tem muito caso. E gente que ganhou muito dinheiro, inclusive. Uhum. Então, se você falar o retorno financeiro, foi ótimo. Sim. Só que ele chegou num momento onde ele teve que, de repente, ou usar um estímulo externo, tipo uma droga, Uhum. ou algum remédio que às vezes está na moda, vou tomar tal remédio que é bom para eu ter uma melhor concentração. Isso, assim, totalmente fora de controle, porque você tem que Uhum. ir num especialista, num médico, Exatamente. né? Aham. E aí, quando você vê, a pessoa já está com várias alterações físicas e mentais. Olha aí, gente, tá vendo só? Uma coisa puxa a outra, né? E essa questão da internet também, a gente sempre fala aqui no programa, tem esse negócio da comparação. E aí, quando você começa a se comparar nessa questão da compulsão por estar ocupado, aí você já tem essa compulsão, você já está ocupado. E aí você começa a rolar o feed, e aí você vê que outra pessoa está mais ocupada que você começa a se Isso. comparar, e, gente, vai entrar num burnout daqueles, não é? Você tocou num ponto interessante, né? A comparação é uma situação que a nossa sociedade faz muito isso. Uhum, Eu não posso afirmar de outras sociedades que eu não conheço, sim. né? Por leitura, sim, mas eu não cheguei a viver muito tempo em outras sociedades. Uhum. Mas aí você começa a comparar isso. E essa comparação, dependendo de como você está, em termos de sua saúde mental, Uhum, você se acha diminuído. sim. Então você fala: "Não, puxa, o cara tem, sei lá, 2, 3 faculdades, eu não tenho nenhuma, Uhum, e eu tenho que fazer alguma, ou eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso". Cobranças são interessantes, mas extremas, baseado em comparação, porque, assim, eu olhar para uma pessoa que tem 2 faculdades, que tem 3 carros, tem 4 casas, é muito fácil, sim. mas como que será que está a vida dessa pessoa no dia a dia, Uhum. né? Então isso, a gente não tem essa leitura. E essa comparação, realmente, muita gente entra nessa situação. É, e não faz bem, vem a frustração, vem a culpa, vem a ansiedade e pode desencadear também uma depressão, né, Pode, professor? pode. E a gente precisa cuidar com isso, porque a rede social tá aí, a internet tá aí, tá tudo aí, a gente tem que ter equilíbrio. Agora faltando 9 minutinhos para as 9 da manhã, a gente tem mais algumas perguntas, a gente encerra às 9 e eu já vou agradecendo você que está conosco aí, mandando as perguntas. Pode colocar, produção, mais uma pergunta na tela, o que será que tem de pergunta aí pro professor, pro nosso psicólogo, Alexandre que está aqui com a gente, Gustavo Pereira do Jardim das Paineiras. Existe um perfil psicológico, olha que legal, mais propenso a esse comportamento de estar sempre ocupado, como pessoas ansiosas ou perfeccionistas. Eita, Gustavo, tem um perfil? É, na verdade, o que a gente nota é que isso é um processo que é construído, né. Ou seja, desde pequeno no lar que você estava, na família que você Uhum. estava, você começa a criar modelos baseado em pessoas que você admira, Sim. que estão próximo de você. Uhum. E às vezes você faz comparação, olha, fulano de tal, ele não progrediu muito bem, e a minha mãe conseguiu progredir Uhum. porque ela não parava, e você começa a trazer isso para Verdade. você. E a gente tem que lembrar também que a situação de perfeccionismo, muitas vezes pode ter uma insegurança junto com isso, de você ter esse comportamento de estar tudo certo, perfeito, exageradamente perfeito, né. Uhum. Então, é interessante, sim, lógico, você está fazendo um trabalho, você está conferindo o que está fazendo, mas tem que tomar cuidado com esses extremos. Mas normalmente, pegando a pergunta dele, isso é todo um ciclo que é desenvolvido, Uhum. desde lá do período de infância, né, adolescência, as pessoas que você traz como, Referência, né? referências, né, e há uma tendência de seguir, mas nem Uhum. sempre da forma que você segue é a melhor forma, porque uma
nós somos diferentes, né? Exatamente, a gente é diferente. Desculpa aí, gente. E estamos em plena mudança, né, em movimento o tempo todo. Então, Sim. a gente está em aprendizagem, em mudança, em movimento, e somos diferentes. Então não significa que aquela pessoa está fazendo aquilo, você precisa seguir ela. Ou se Uhum. você segue ela hoje, você se inspirou nela hoje, amanhã ela pode não ser mais sua inspiração e tá tudo certo, tá? Agora 8h53, vamos lá então, mais uma última de hoje? Tá bom, vamos lá. Pode colocar na tela, por favor. Estamos aqui falando sobre compulsão por ocupação. A gente fala por compulsão por alimentos, né, e tal, vários tipos de compulsão. Agora essa compulsão por ocupação, você já tinha ouvido falar? É, somos assim, né? Mas tem gente que num nível mais avançado, outro mais moderado, outros nem tanto, mas a gente percebe que esse mundo desenfreado aí, tudo muito corrido, muito rápido, a velocidade da luz está deixando a gente desse jeito. E a gente precisa, ó, pé no freio, bora respirar. Vamos lá. Juliana Martins, do Taquaral. Estar sempre ocupado pode ser uma forma de evitar lidar com emoções difíceis ou problemas pessoais? Como perceber quando isso está acontecendo? É aquela questão que o professor falou, né? O vazio, a fuga. E tem também, né, emoções difíceis, problemas pessoais, de repente, que a gente às vezes não está num momento bom e aí você fala assim: vou trabalhar, porque daí eu trabalhando não vou lembrar daquilo. É, pegando a pergunta dela, assim, é interessante a gente começar a dar atenção para as nossas emoções. Uhum. Porque até isso a nossa sociedade, às vezes, meio que deixa um pouco obscuro. Ou seja, você fala que está triste, vem um amigo que é nada, Aham, tristeza nada. Então, ele, exato. ele não valida esse momento seu, que de repente era uma abertura para você falar, Uhum, né? Então a gente percebe, às vezes até dentro da clínica, o paciente vai estar falando, lá no finalzinho ele fala alguma coisa que valeu para a terapia inteira. olha só. Os outros 50 minutos de terapia foi um bate-papo. Lá no Uhum, final ele comenta alguma coisa. Porque uhum, às vezes a dor misturado com vergonha, por situação de fraqueza, vou falar isso de novo, né? uhum. Mas a terapia existe para isso. Então, para validar essa situação, temos que olhar para essa emoção. Maravilha, gente, olha só quanto ensinamento, né, que nós tivemos aqui hoje, do nosso professor que está conosco, professor, psicólogo, nos ensinando, nos explicando o momento em que a gente percebe que nós estamos já ultrapassando o limite nessa questão de estar sempre ocupado. Será que a gente precisa estar sempre ocupado mesmo? E quando essa ocupação ela se torna uma compulsão, né? No fundo, essa conversa não é só sobre o tempo não que a gente está falando, né, porque está sempre ocupado, é mais ou menos sobre o sentido da vida, é sobre as escolhas, é sobre como a gente está vivendo, né, estar ocupado o tempo todo pode até parecer legal, mas se você parar para analisar, sua vida está passando, né, você está vivendo, está fazendo o que com o seu tempo? De repente é um momento de parar, respirar e fazer e aproveitar um ócio aí, né, que faz muito bem para a nossa vida e para as nossas emoções. Professor, quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua Obrigado. presença, a entrega, né, e os ensinamentos que a gente leva para a vida sempre aqui no Estúdio Câmara. Muito obrigada. Considerações finais. Obrigado pelo convite, e a frase, acho que final que que você até comentou é: "O que você vai fazer com o seu tempo? Pense Uhum. nisso". Exatamente, né. O tempo é seu e você precisa analisar se você está fazendo, as escolhas, né, para você viver com qualidade. Gente, agora 8h57, a gente vai encerrando. A Íria está chegando por aí direto da Central de Informações. Ela atualiza as informações, aqui de Campinas, de São Paulo, né, do nosso estado, Brasil e mundo, cotação do euro, dólar e muito mais. Tem muita movimentação depois da notícia de ontem à noite, né, todo mundo aí muito tensionado, mas vamos seguindo, a gente precisa seguir essa vida, e eu desejo a você aí
uma ótima quarta-feira. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e também da nossa metrópole. Às 18 horas tem reunião ordinária. Você é convidado para participar presencialmente no plenário. Se não consegue ir lá, pode assistir pelo YouTube. No YouTube você consegue conversar com o pessoal lá no chat. O pessoal vai respondendo você. Ou então você acompanha aqui pela programação da TV Câmara Campinas, tá bom? Um grande abraço para você. Amanhã nós temos Estúdio Câmara novamente. E olha só que interessante, o sol brilha lá fora, mas o ar-condicionado está no máximo, né? Quem é que não vive isso, né? A gente vive. Aí você sente o alívio na hora, né? Mas o seu corpo sente o golpe desse ar-condicionado. No programa de amanhã, a gente vai entender os perigos do choque térmico. Você sabia que o famoso vira-tempo pode paralisar as suas defesas naturais e abrir portas para doenças graves? O alerta é real, gente. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia revelam que quedas bruscas de temperatura elevam a pressão arterial e aumentam o risco de infartos, né? Aqui em Campinas, para você ter uma ideia, a busca por atendimento respiratório chega a saltar aí 50% nessas épocas de temperaturas oscilando. Como blindar a saúde das nossas crianças, dos nossos idosos e a nossa saúde também. Como proteger o coração e os pulmões nessa montanha russa térmica. Amanhã a gente fala sobre choque térmico vira-tempo. É assim, ó, aqui o ar-condicionado tá maravilhoso. Chega lá fora, tá um calor de rachar. Aí você entra no carro, ar-condicionado de novo. Daí você desce, vai atravessar a rua, aquele calorão. Então a gente precisa entender o que acontece no nosso corpo e achar um meio aí de equilibrar tudo isso, porque isso realmente mexe com a nossa saúde, tá bom? Então amanhã a gente conversa sobre choque térmico vira-tempo aqui no Estúdio Câmara. Pontualmente 9 horas a gente entrega então para a Íria. Um grande abraço para você, fique bem, cuide-se e cuide das suas emoções e até amanhã. Tchau, tchau.